Agora, sei que podemos ter, até certo ponto, eclesiologias diferentes, mas creio que iremos concordar ao pensarmos juntos sobre as oportunidades e os desafios que a Igreja enfrenta atualmente. Na minha convicção, uma das grandes necessidades da Igreja cristã é a sensibilidade. Se formos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, se partilharmos algo da sua compaixão, então manteremos os nossos olhos abertos para o que está a acontecer no mundo que nos rodeia. Devemos nos atentar aos clamores de dor do mundo, sermos sensíveis às verdadeiras questões do mundo de hoje e procurar responder-lhes com sensibilidade. Na minha opinião, a Igreja raramente faz isso. Parece que, em vez disso, corremos o risco, como aliás já foi dito muitas vezes, de responder a perguntas que ninguém faz, de coçar onde ninguém tem comichão, de oferecer bens que ninguém quer. Em outras palavras, de ser totalmente irrelevante. E com demasiada frequência na longa história da Igreja, esta esteve fora de contato com o mundo real exterior. Não porque a Igreja tenha sido distinta, a Igreja deve ser sempre distintiva, preservando a sua própria identidade cristã distinta. Não estou pedindo conformidade com o mundo. Entretanto, o que estou me referindo não é da distinção da Igreja, que deve permanecer para sempre, mas da insensibilidade da Igreja. Quando é tragicamente inconsciente e culpadamente indiferente à dor e à agonia do mundo lá fora. Quero então trazer-vos nessa cerimônia de formatura uma busca tripla dos homens e mulheres modernos. Uma busca que só Jesus Cristo é capaz de satisfazer. Uma busca que desafia a Igreja a proclamar Jesus em sua plenitude bíblica e a demonstrar a suficiência total de Jesus Cristo para satisfazer as necessidades e as aspirações da humanidade. A Igreja precisa de demonstrar Cristo em sua plenitude, não só em sua mensagem, mas em todo o seu estilo de vida. Em primeiro lugar, então, há a busca pela transcendência. Até recentemente, a transcendência mundial era bastante pedante, salvo os teólogos da Trinity e de outros seminários, que gostavam de pregar com grande conhecimento sobre transcendência e iminência. E a diferença entre as duas, e Deus acima de nós, e Deus entre nós, e assim por diante. Mas esse não é mais o caso, uma vez que a palavra se popularizou pela mania da meditação transcendental. Hoje em dia, o homem comum sabe bem o que significa transcendência, ou pelo menos tem alguma noção dela. E definiríamos esta busca pela transcendência como uma busca por uma realidade que está acima e além do mundo material. Não pode haver dúvida, pode, que o mundo que nos rodeia, pelo menos o mundo ocidental, é um mundo um tanto secular e materialista. Conheço um professor cristão da Universidade de Londres, já aposentado, que era tão sábio que todos os seus amigos o conheciam como Sócrates, que trabalhava num dos grandes hospitais universitários de Londres e se viu tão cercado pelo materialismo que um dia disse: trabalho em uma atmosfera tão materialista que a palavra espírito nunca é mencionada, a menos que seja prefixada pelo adjetivo método. Ora, este é o mundo materialista moderno, um mundo de máquinas e computadores, um mundo da ciência e da tecnologia. E para o secularista científico é um sistema fechado, completo em si mesmo, e Deus está sendo expulso do universo do homem materialista moderno, até que ele se torne na conhecida frase de T.H. Huxley, o último sorriso desbotado no rosto de um gato risonho cósmico. Bem, é contra este mundo secularizado que tantos jovens se rebelam hoje. Graças a Deus.
graças a Deus, se rebelam. O materialismo não os satisfaz. Eles estão descobrindo a verdade que Jesus falou há muito tempo, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se vocês leram a Contracultura de Theodore Roszak, agora é um pouco desatualizado, é verdade, pois documentou a contracultura dos anos 60. Para mim, o capítulo mais importante do seu livro é aquele intitulado O Mito de uma Consciência Objetiva, no qual ele fala de como as pessoas criadas no secularismo científico aprenderam a objetividade, a consciência objetiva. Quando olhamos através de nossos microscópios e telescópios, eliminando a nós mesmos como sujeitos em nossa contemplação do objeto e tudo mais. Os jovens estão se rebelando, diz ele, contra isso porque percebem que a realidade, com R maiúsculo, seja ela qual for, é algo espantosamente vasto. Algo que não pode ser compreendido no final dos nossos instrumentos científicos. Algo que não pode ser espalhado em uma lâmina, colocado em um microscópio e ser objeto de investigação microscópica. Algo que não pode ser confinado em um tubo de ensaio. Estão convencidos de que há uma outra dimensão, uma dimensão espiritual na vida, que chamam de transcendência. E procuram-na em todo canto, através das drogas que abrem a mente, através do yoga, da meditação transcendental, da consciência superior, das aventuras sexuais, da ficção científica, da arte, da música, das experiências com o ocultismo, toda a cultura jovem, em busca da transcendência. Ora, nós cristãos entendemos o que eles estão fazendo. Na linguagem paulina, eles estão buscando Deus, tateando em busca de seu Criador, que os fez a sua própria imagem para si mesmo e permite que permaneçam inquietos até que encontrem descanso nele. Numa palavra, procuram a Deus, reconhecendo a necessidade de adoração. Dostoiévski colocou isso de forma tão admirável. A única condição essencial da existência humana é que o homem seja sempre capaz de curvar-se diante de algo infinitamente grande. Se os homens forem privados do infinitamente grande, não continuarão a viver, mas morrerão de desespero. Ou vocês conhecem a peça de Peter Shaffer, Echoes? Vocês sabem que Alan Strang, o garoto de 17 anos passando por um período de religiosidade adolescente, tinha uma foto do Cristo sofredor em seu quarto, até que seu pai ateu a substituiu pela foto de um cavalo. Echoes, para o qual ou para quem Alan transferiu sua adoração. Até que no final, embora a peça comece aí, vocês provavelmente sabem, Alan cega 6 cavalos no estábulo e o magistrado o manda para o psiquiatra Martin Dysart. Martin conhece o vazio de sua própria existência e inveja Alan Strang, o menino, por causa de sua obsessão apaixonada. E Martin Dysart diz: nunca senti nada assim, estou com ciúmes dele. O psiquiatra com ciúmes do próprio paciente. E conforme o magistrado continua indo até Dysart, dizendo: você não consegue livrar o menino da dor dele, Martin diz: não posso livrá-lo de sua dor sem livrá-lo de sua paixão. Ele diz: existe algo pior que você possa fazer a alguém do que tirar-lhe a adoração? E a frase mais significativa da peça: sem adoração, você retrocede. Não há humanidade sem adoração. Então, esse é o primeiro desafio para a igreja cristã. É um desafio à nossa adoração cristã. Será que a nossa adoração, a adoração das nossas igrejas locais, oferece às pessoas o que instintivamente elas procuram? O elemento do mistério, o sentido do luminoso. Na linguagem bíblica, o temor de Deus, uma consciência da realidade do Deus vivo, o transcendente torna-se Deus iminente no meio do seu povo, para que nos prostremos diante dele naquela mistura de admiração, alegria e louvor
que chamamos de adoração. As minhas próprias perguntas penso que devo responder. Não é costume das nossas igrejas oferecer tal experiência. Nós, evangélicos, não sabemos muito sobre adoração. A nossa especialidade é o evangelismo, não a adoração. Temos pouca noção da grandeza de Deus. Tendemos a ser arrogantes, irreverentes e vaidosos. Não nos preocupamos muito em preparar os nossos cultos de adoração. Porém, se assim posso dizer entre parênteses, estou grato pelo trabalho que tive na preparação deste culto desta manhã. Mas muitos dos nossos cultos são desleixados, mecânicos, superficiais e enfadonhos. E precisamos ouvir novamente a crítica bíblica à religião. Os profetas do Antigo Testamento, é claro, foram contundentes em sua denúncia do formalismo e da hipocrisia da adoração israelita. E Jesus teceu sua crítica aos fariseus de sua época. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E temo, meus irmãos e irmãs, temo que a acusação à religião, que encontramos tanto nos profetas do Antigo Testamento como nos ensinamentos de Jesus, seja desconfortavelmente aplicável à grande parte do nosso culto evangélico atual. Muito disso é ritual sem realidade, formalismo sem poder, religião sem Deus. Então, o que é necessário? Só tenho tempo para mencionar algumas sugestões antes de passar para o segundo desafio. Precisamos de uma leitura fiel da Palavra de Deus no culto público e de uma exposição fiel da Palavra de Deus, que seja o próprio Deus quem seja ouvido, dirigindo-se hoje ao seu povo como uma voz viva. Precisamos também de uma administração da ceia do Senhor, tão reverente e crente, que haja a presença real de Jesus Cristo. Não, na verdade não nos elementos, mas na congregação e à mesa. O próprio Jesus Cristo objetivamente, realmente presente, vindo ao encontro do seu povo, dando-se a conhecer através do partir do pão, oferecendo-se novamente ao seu povo para que possamos nos alimentar dele em nossos corações pela fé. Uma oferta de oração humilde e um canto de louvor alegre, de modo que cada culto de adoração seja uma celebração dos atos poderosos de Deus em Cristo, que o povo de Deus diga novamente com Jacó: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. E que quando os incrédulos entram, eles se prostram e adoram a Deus, dizendo: Deus, de fato, está no meio de vocês. Em resumo, é um fato trágico que os jovens que buscam a transcendência hoje se voltam para as drogas, o sexo, a yoga e os misticismos, em vez de para a igreja, em cuja adoração a verdadeira transcendência deve ser regularmente experimentada. Esse é o primeiro desafio para a igreja contemporânea, a busca pela transcendência. O segundo é a busca pelo significado. Agora, a tecnocracia moderna, como sabemos, não só extinguiu o nosso sentido de transcendência, como também diminuiu o nosso sentido de importância. E há tantas coisas na vida moderna que são terrivelmente desumanizantes. Homens, mulheres e crianças já não se sentem pessoas com dignidade humana, mas, tomando emprestado uma frase de Toynbee, são números de série perfurados em um cartão projetados para viajar pelas entranhas de um computador. Alguns cientistas de diferentes disciplinas argumentam que um ser humano nada mais é do que uma máquina programada para dar respostas automáticas a estímulos externos. Nada mais do que um animal, para ser mais preciso, um macaco nu. E foi isso que levou o professor Donald Mackay, cujos livros espero que vocês leiam, a cunhar a expressão nada amanteigado.
e protestar contra toda tendência de reduzir os seres humanos ao nível de nada além disso, ou nada além daquilo, nada além de uma máquina, nada além de um animal. Ora, é claro, o nosso cérebro é uma máquina, um mecanismo altamente complexo. A anatomia do nosso corpo e a nossa fisiologia são as de um animal. Mas isso não é um relato completo da nossa humanidade. E dizer que não somos nada além de uma máquina e nada além de um animal é, obviamente, cometer um erro grave e perigoso. Será esta a razão do aumento dos suicídios? Li um artigo em um de nossos jornais na Grã-Bretanha e ainda não consegui verificar sua exatidão. Vocês devem saber a origem disso. O relatório no país de vocês de que o suicídio entre os adolescentes americanos é a segunda principal causa de morte na população. E este artigo descreveu-o como tendo atingido proporções epidêmicas, de modo que no ano passado 35 mil jovens foram oficialmente listados como tendo se suicidado, enquanto os professores da universidade e do segundo ano acreditam que o número real pode estar próximo dos 100 mil. As pessoas se matam porque não encontram significado, não acham motivo para viver. A vida fica sem sentido, fica vazia e sem sentido. Mais uma vez, as pessoas protestam contra isto, e com razão. Espero sinceramente que todos vocês tenham lido o notável livreto do Dr. Viktor Frankl, O Homem em Busca de um Sentido. Vocês sabem que Viktor Frankl é o fundador do que ficou conhecido como a terceira escola vienense de psicoterapia. Acho que ele ainda é professor de psiquiatria e neurologia na Universidade de Viena. Ele passou 3 anos em Auschwitz e em outros campos de concentração nazis, e lá aprendeu que as pessoas com a maior capacidade para sobreviver a essas experiências terríveis eram pessoas que tinham algo pelo que viver, algo pelo que sobreviver. Assim desenvolveu o que hoje chama de logoterapia, tomando logos, agora como significado significante. E ele escreveu: o esforço para encontrar um significado para a vida é a principal força motivacional em homens e mulheres. Assim ele desenvolveu, ao lado do princípio do prazer de Freud e do princípio do poder de Adler, o que chama de vontade do sentido. Sem significado, os seres humanos simplesmente não podem viver e prosperar. Ora, como isso é um desafio para a igreja cristã? Quero sugerir que, assim como a busca pela transcendência é um desafio ao nosso culto cristão e à sua qualidade, a busca pelo significado é o desafio ao nosso ensino cristão. Isso quer dizer há milhões de pessoas hoje que não sabem quem são. E é a nossa responsabilidade dizer-lhes quem são, esclarecê-las sobre a sua identidade humana e ensinar toda a doutrina bíblica do homem, da humanidade. Porque só os cristãos acreditam no valor intrínseco dos seres humanos. Outros dizem que sim, pelo menos os cristãos são as únicas pessoas que têm alguma razão para crer no valor intrínseco dos seres humanos, porque somente os cristãos têm uma doutrina adequada da criação e da redenção, de que Deus fez o homem à sua própria imagem, homem e mulher, ele os criou à sua própria imagem. E os seres humanos são seres semelhantes a Deus, com capacidades que nos distinguem para sempre da criação animal inferior. Ah, claro, estamos caídos, mas sabemos que a queda não destruiu a imagem divina na qual fomos e somos criados. Ainda carregamos a imagem do nosso Criador. E além disso, Deus amou sua criação. Ele amou o mundo e entregou o seu único filho para redimir a humanidade. William Temple, o ex-arcebispo de Cantuária que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, disse: meu valor é o que valho para Deus. E isso é algo maravilhoso, porque Cristo morreu por mim. Ora, o ensinamento cristão sobre a dignidade, a nobreza e o valor intrínseco dos homens e das mulheres, que precisamos de ensinar na sua natureza plena, bíblica, sem vergonha e insistente,
é da maior importância hoje, não apenas para a nossa autoimagem, mas também para toda a sociedade. Eu me pergunto se estou exagerando ao dizer isso a vocês. Eu acho que não. Mas quando os seres humanos são desvalorizados, tudo na sociedade amarga. As mulheres e as crianças são desvalorizadas. Os doentes são considerados um incômodo e os idosos um peso. O capitalismo mostra sua face mais feia. A mão de obra é explorada nas minas e nas fábricas. Criminosos são brutalizados na prisão. As opiniões da oposição são sufocadas. O Belsen é inventado pela extrema-direita e o Gulag pela extrema-esquerda. Os incrédulos são abandonados para morrer perdidos. E a vida humana não vale a pena ser vivida porque já não é mais humana. Não há liberdade, nem dignidade, nem alegria despreocupada, porque os seres humanos são desprezados e desvalorizados. Mas, inversamente, quando os seres humanos são valorizados devido ao seu valor intrínseco, os doentes mentais e enfermos são cuidados. Os idosos vivem e morrem com dignidade. As mulheres e as crianças recebem o respeito que lhes é devido. Os dissidentes da comunidade são ouvidos. Os prisioneiros são reabilitados. Os trabalhadores recebem um salário justo, condições dignas e participação na organização do seu trabalho. O Evangelho é levado aos confins da terra. Por quê? Porque as pessoas são importantes. Porque os homens e as mulheres têm significado, feitos à imagem de Deus e como objetos do amor de Deus. Então, este é o nosso ponto, ensinar toda a doutrina do que significa ser um ser humano. E sem isso, as pessoas perdem a importância. Ora, por que eles não possuem esse senso de importância? Não é nossa culpa? Não é culpa da igreja? Não adianta culpar outras pessoas. É porque eles não aprenderam conosco quem eles são. Desafio ao culto cristão, um desafio ao ensino cristão. E finalizo, em terceiro lugar, com a busca pela comunidade. A sociedade tecnocrática moderna, que destruiu a transcendência e o significado, também é destrutiva para a comunidade. Antes de a revista Look fechar há alguns anos, li um artigo no qual um pensador da vida americana a descrevia nestes termos: a desumanização é um fato patente da vida. A solidão aumenta à medida que a máquina simbolizada pelo computador toma conta da América. E semana após semana diminui os contatos humanos. Elevadores automáticos circulam nos bancos, sem caixas humanos visíveis, check-ins eletrônicos em hotéis, vozes gravadas no telefone, quando não as questões comuns, emitindo comandos e alertas no teto ou nas paredes, palestras televisivas para grandes grupos e universidades. Meu próprio pessimismo, diz o escritor, está ligado à marcha incessante da máquina pela terra, mutilando as colinas verdes, pavimentando os vales, poluindo o ar limpo, contaminando as águas e forçando as pessoas a passarem suas horas de trabalho, cuidando dos próprios dispositivos mecânicos, que deveriam servi-los. A máquina dá algo em troca, conforto e comodidade. A alma de uma nação está se perdendo para essas sereias gêmeas. Não conheço ninguém que tenha colocado isso melhor do que Bertrand Russell em seus primeiros dias em um livro pouco lido chamado O Impacto da Ciência na Sociedade, onde ele fala dos cidadãos sendo transformados em engrenagens de uma máquina e diz que, com o tempo, homens e mulheres irão orar para as máquinas, com palavras de uma espécie de confissão episcopal geral. Máquina todo-poderosa e misericordiosa, erramos e nos desviamos de teus caminhos como parafusos perdidos. Escolhemos as nozes que não deveríamos escolher e excluímos aquelas que deveríamos ter escolhido. Não há cautela em nós. Russell continua: isso realmente não serve. A idolatria da máquina é uma abominação.
A máquina é o objeto de adoração, é a forma moderna de Satanás e é adorada pelo diabolismo moderno. Então, qual é a resposta? Ele questiona e dá esta resposta extraordinária. A raiz da questão é esta: uma coisa tão simples e antiquada, algo tão simples que quase sinto vergonha de mencioná-la, por receio do sorriso irônico com que os cínicos sábios saudarão minhas palavras. O que quero dizer, por favor, perdoe-me por mencionar isso, é o amor. Amor ou compaixão cristã. Se você sente isso, diz ele, nunca conhecerá o profundo desespero daqueles cuja vida é sem objetivo e sem propósito. A briga pela comunidade. Portanto, as pessoas dos nossos dias e da nossa geração estão protestando contra a perda da comunidade. Há muitos que estão rompendo com o individualismo ocidental em favor de estilos de vida comunitários. Outros estão enriquecendo a sua vida familiar, substituindo a família fechada, tradicional no Ocidente, pela família aberta, que tem sido tradicional na Ásia e na África há décadas, séculos. E toda a nossa procura, busca por comunidade, busca por relações autênticas de amor humano. Isso também, meus amigos, é um desafio para a igreja cristã. É um desafio à qualidade da nossa comunhão cristã. Pois Jesus Cristo oferta a verdadeira comunidade. Ele veio para reconciliar, não apenas Deus e o homem, não apenas os judeus e os gentios, mas as pessoas comuns entre si. O seu propósito não era salvar alguns indivíduos para, em seguida, separá-los e isolá-los. O seu propósito era edificar uma igreja, construir uma nova comunidade, uma nova sociedade. E ele pretende que a sua igreja seja a verdadeira sociedade alternativa, desafiando o sistema de valores da comunidade secular, sendo o que um escritor inglês chamou de um ponto de interrogação corporificado, porque está questionando, examinando, desafiando os valores aceitos da sociedade externa e oferecendo um sistema de valores novo e superior. Pegando emprestadas as palavras de Francisco de Assis, tão lindamente cantadas antes do sermão, Jesus Cristo deseja, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, perdão. Onde houver dúvidas, fé. Onde houver tristeza, alegria. E onde houver trevas, luz. E a tragédia, mais uma vez, é que a igreja tem falhado constantemente em viver de acordo com esse propósito de Jesus Cristo. Estou exagerando? Acho que não. Há tão pouca aceitação, tão pouco amor, tão pouca unidade de amor e suporte em nossas igrejas evangélicas de hoje. Pessoas em busca de unidade deveriam entrar em nossas igrejas. Em vez disso, a igreja é geralmente o único lugar onde eles nem sequer cogitam em procurar. Eles estão convencidos de que não encontrarão. Citei algumas vezes o professor Herbert Maurer, cujo nome será familiar a todos vocês. Professor emérito de psiquiatria da Universidade de Illinois, conhecido crítico de Freud, autor de diversos livros, fundador da Terapia da Integridade. Não é um cristão, como ele próprio admite, nem mesmo um teísta. Ele é bem crítico da igreja, e quando alguns amigos e eu pedimos para encontrá-lo há alguns anos, ele nos disse que teve um caso de amor com a igreja. Dissemos, essa é uma expressão interessante, o que você quer dizer com isso? Bem, ele disse, a igreja falhou comigo quando eu era adolescente e continua falhando com os meus pacientes até hoje. Mas de que forma, dissemos, a igreja falhou com você? Então ele disse isso, a igreja nunca aprendeu o segredo da unidade. Agora, acho que isso é injusto. Penso que a experiência dele deve ter sido muito infeliz. Existem algumas igrejas que aprenderam o segredo da unidade, mas essa era a sua opinião ponderada. Ele nos disse que quando queria recomendar alguém para um grupo receptivo que apoiasse e amasse, ele recomendava os Alcoólicos Anônimos. Ele nunca recomendava uma igreja.
Acho que essa é a crítica mais prejudicial e mais devastadora à igreja que já ouvi. Então temos que trabalhar nesta unidade. Porque onde o verdadeiro amor cristão pode ser encontrado, ele tem um magnetismo que é quase irresistível. O bispo Stephen Neill expressou isso de forma bela, creio eu, e em um de seus livros, se posso citá-lo por um momento, dentro da comunhão daqueles que estão unidos pela lealdade pessoal a Jesus Cristo, o relacionamento de amor atinge uma intimidade e intensidade que não é encontrada em nenhum outro lugar. A amizade entre os amigos de Jesus de Nazaré é diferente de qualquer outra amizade. Esta deveria ser a experiência normal dentro da comunidade cristã, mas nas congregações cristãs existentes isso é tão raro, ele diz. É uma medida do fracasso da igreja como um todo em viver de acordo com o propósito do seu fundador para isso. Mas onde é experimentado, especialmente através das barreiras de raça, nacionalidade e língua, é uma das evidências mais convincentes da atividade contínua de Jesus entre os homens. Assim concluo. Tentei trazer a vocês o que creio serem 3 das mais contínuas e urgentes buscas dos homens e mulheres modernos. E embora possam não ser capazes de articulá-los, embora possam nem mesmo entendê-los, buscando a transcendência, estão tentando encontrar a Deus. Em busca de significado, eles tentam se encontrar e, em busca de unidade, eles tentam encontrar o próximo. E esta é a busca humana universal. A busca pelo nosso Deus, pelo nosso próximo e por nós mesmos. E os cristãos ousam dizer que esta busca os levará a apenas um lugar, que é Cristo e sua igreja. Assim, a busca moderna constitui um dos maiores desafios e uma das maiores oportunidades que a humanidade já enfrentou. As pessoas estão procurando ativamente pelas mesmas coisas que Jesus Cristo oferece. A única questão é se a igreja pode estar à altura desta oportunidade do momento. Aconteceu no início. É por isso que pedi que fosse lida aquela passagem em Atos 2, onde os novos crentes cheios do Espírito perseveravam no ensino e na comunhão dos apóstolos, e no partir do pão, e nas orações. Isto é, naqueles primeiros dias, a adoração era real, o ensino era completo, a comunhão era atenciosa. Estas 3 marcas de uma igreja cheia do Espírito foram claramente vistas naqueles primeiros dias. A questão é, a igreja pode ser radicalmente renovada? A resposta está em suas mãos, nas mãos de quem está se formando e de muitos outros que pertencem a essa geração e estão saindo dos seminários nesta década. Pode ser radicalmente renovado pela palavra e pelo Espírito de Deus, que oferece uma verdadeira experiência de transcendência na sua adoração viva, de significado pessoal, de unidade amorosa. Então, as pessoas se voltarão para a igreja em sua busca. O nosso anúncio do Evangelho já não carecerá de credibilidade. Apresentaremos Jesus Cristo em sua plenitude, como resposta a todas as aspirações humanas. Agora, daqui a pouco, o Dean Conser nos conduzirá na oração do povo, mas antes que ele venha, fiquemos quietos e oremos juntos. E eu gostaria que ficássemos em silêncio. Talvez tenhamos sido muito críticos em relação à igreja, o que significa que criticamos a nós mesmos, pois somos membros da igreja. E não adianta apontar o dedo para os outros se não apontarmos para nós mesmos. Assim confessaremos os nossos pecados e falhas, as falhas das igrejas às quais pertencemos, e oraremos tanto por perdão, quanto por graça em busca de reconciliação, em silêncio. Senhor Jesus Cristo, agradecemos-te pela tua igreja em todo o mundo, e
pelo privilégio de sermos membros dela, e no entanto confessamos com lágrimas e vergonha o quanto estamos aquém do belo ideal que tu nos estabeleceste em tua palavra. Oramos para que tu renoves radicalmente a sua igreja, pela sua palavra e pelo seu Espírito. E se te agradar ao nos apresentarmos a ti neste culto de formatura, faze-nos instrumentos de reforma e renovação, para a glória do teu grande e digno nome. Amém.